Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! Sejam muito bem-vindos, gente! Esse daqui é mais um episódio sobre a leitura de Jó. A gente já tá aí para hoje, leitura de Jó 10, 11, 12, 13. E sempre que a gente faz a nossa leitura, né, do episódio, no final a gente faz a nossa análise de entendimento de leitura, né? Que é quando a gente compreende, vai mais a fundo, sabe? Tendo mais embasamento para você compreender as escrituras. Então é muito importante você ficar até o final, viu? E para você também ter a melhor experiência, né, do nosso vídeo, clica na nossa carinha se você está pelo celular. Aqui em cima vai ter uma engrenagem. Se você está pelo computador, a engrenagem está aqui embaixo. Seleciona a parte de qualidade de vídeo e coloca na mais alta qualidade para você conseguir ver melhor a gente, tá bom? E vamos para a nossa leitura, né? Jó 10. Minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes, revela-me que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tens olhos de carne? Enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos da tua vida são como os do homem? Pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejaste como leite e não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne e não me juntaste com ossos e tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste de meu espírito. Mas algo escondeste em teu coração, e agora sei o que pensavas. Se eu pecasse, estarias me observando e não deixarias sem punição a minha ofensa. Se eu fosse culpado, ai de mim. Mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. Se mantenho a cabeça erguida, ficas à minha espreita como um leão, e de novo manifesta contra mim o teu poder tremendo. Trazes novas testemunhas contra mim, e contra mim aumentas a tua ira. Teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos. Então, por que me fizeste sair do ventre? Eu preferia ter morrido antes que alguém pudesse ver-me. Se tão somente eu jamais tivesse existido, ou fosse levado direto do ventre para a sepultura, já estariam no fim os meus poucos dias? Afasta-te de mim para que eu tenha um instante de alegria antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno, para a terra de sombras e densas trevas, para a terra tenebrosa como a noite, terra de trevas e de caos, onde até mesmo a luz é escuridão. Capítulo 11. Zofar, o Naamita, respondeu: Será que todas essas palavras vão ficar sem resposta? Será que você vai ficar tentando se justificar com essa conversa? Você pensa que toda essa conversa tola calará as outras pessoas? Pensa que pode zombar, desafiar Deus sem ser repreendido por alguém? Você afirma que sua vida é perfeita aos olhos de Deus e que você é inocente. Ah, quem dera Deus lhe falasse e dissesse o que ele pensa a seu respeito. Quem dera ele lhe mostrasse tudo o que sabe a seu respeito. Então você conheceria a verdade, sabedoria de Deus, que é tão grande e complexa. E fica sabendo que Deus ainda está deixando de lado uma parte de seus pecados. Por acaso você conhece os mistérios de Deus? É capaz de compreender o Todo-Poderoso na sua pureza e perfeição?
A sabedoria divina é mais alta que os céus. Como é que você pretende discutir com ele? A sabedoria divina é a mais profunda que as profundezas. O que você poderá saber? Deus é maior do que a terra e mais vasto que o mar. Se ele considera um homem culpado, julga esse homem e lhe dá o castigo merecido. Quem poderá impedi-lo? Será que Deus não conhece muito bem as pessoas que não sabem nada? Sem esforço, ele conhece a maldade de cada um, e você se julga sábio. O homem só será sábio no dia em que de um, no dia em que a cria de um jumento selvagem nascer homem. Contudo, faça um propósito de consagrar o seu coração e estender as mãos para ele, abandonar o pecado que mancha suas mãos e não permitir que a maldade habite em sua casa. Então você poderá andar de cabeça erguida sem vergonhar-se, firme e sem medo. Os seus sofrimentos ficam para trás como águas passadas e você nunca mais se lembrará deles. Sua vida será clara como o meio-dia, e as horas que antes eram escuras como a noite se tornarão claras como um dia sem nuvens. Você viverá tranquilo e a vida será cheia de esperança. Você dormirá em paz e segurança. Não haverá inimigos para perturbar o seu sono, pois todos vão querer a sua amizade. Os pecadores rebeldes, por outro lado, se cansarão à procura de refúgio, mas não acharão lugar para onde fugir. Para eles, a única esperança, o único consolo será a morte. Jó 12. Então Jó respondeu: sem dúvida, vocês são o povo e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu, que clamava a Deus e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas contarão a você. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras, como a língua experimenta a comida? A sabedoria se acha entre os idosos? A vida longa traz entendimento? Deus é que tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. E a ele pertencem a força e a sabedoria. Tanto o enganado quanto o enganador a ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa em torno da cintura deles. Despoja e demite os sacerdotes e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Dá a grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas, sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Capítulo 13. Eu sei muito bem do que vocês estão falando. Já vi muitos casos semelhantes com os meus próprios olhos. Ouvi com os meus ouvidos e entendi. Conheço a vida tão bem quanto vocês. Não sou inferior a vocês.
Por isso é que desejo falar com o Todo-Poderoso e tento defender a minha causa, provando que sou inocente. Por que vocês torcem o sentido das minhas palavras? Vocês são médicos que não sabem descobrir doenças. Se vocês calassem a boca, mostrariam mais sabedoria do que me dando esses conselhos tolos. Ouçam bem as minhas razões. Escutem com atenção a minha defesa. De que adianta vocês falarem essas mensagens tolas e pensarem que são mensageiros de Deus? Será que Deus ficaria satisfeito em ver que vocês torcem a verdade para provar que ele está certo? Pobres de vocês, se ele lhes mostrasse o que há em seus corações. Vocês pensam que podem enganar Deus como enganam as pessoas. Com certeza ele o castigaria se, mesmo em segredo, vocês fossem injustos. Será que vocês não sentem medo diante do esplendor de Deus? Será que não se sentem aterrorizados diante do poder de Deus? Suas belas palavras valem tanto quanto um punho de cinza. As bases das suas defesas são fracas como colunas feitas de barro. Fiquem quietos e deixem-me falar. Estou pronto a sofrer as consequências, porque arrisco tudo que tenho à minha própria vida para defender minha inocência? Deus pode me matar, mas mesmo assim esperarei nele. Assim mesmo defenderei a minha causa diante dele. Talvez essa coragem venha a salvar-me, pois nenhuma pessoa desobediente irá à sua presença. Escutem bem o que eu vou dizer. Prestem atenção nos meus argumentos. Já tenho preparado a minha defesa e sei que sou inocente. Não existe uma pessoa capaz de provar que eu seja culpado de algum pecado. Se existisse ao menos uma pessoa, pararia de me defender e morreria. Ó Deus, eu peço apenas duas coisas para poder chegar sem medo à sua presença, e não me esconderei. Não me castigue mais, e não me assuste com a terrível grandeza do seu poder. Então, peça contas de minha vida e eu responderei. Ouça minha defesa e falarei. Quantas faltas e pecados cometi? De que culpas e pecados sou acusado? Por que o Senhor se esconde de mim e me considera seu inimigo? Eu sou frágil e sem valor, como uma folha levada pelo vento, como um pedaço de palha seca. O Senhor preparou para mim um castigo terrível e me condenou pelos pecados que cometi quando ainda era um jovem sem juízo. Prende os meus pés com correntes, observa cada um dos meus passos e me obriga a andar pelo caminho que escolheu. Assim sou apenas como um tronco de árvore caído e podre, como um trapo velho comido pelas traças. E assim terminamos a nossa leitura e vamos agora para nossa análise, nosso entendimento do que a gente acabou de ler, né? Jó tá sendo condenado aqui pelos amigos, né? Que amigos, não? Que situação difícil, Que né? A situação dele. difícil. Aqui, lendo Jó, né, me chama muita atenção sobre amizade mesmo, sabe? Às vezes a gente acha que as pessoas que estão próximas da gente sabe quem a gente é mesmo, a nossa conduta, mas ninguém melhor do que nós mesmos e Deus para saber o nosso coração, saber tudo que a gente fez, porque é muito fácil você vir de fora e apontar o dedo e falar, olha, às vezes você tá passando por isso porque você pecou, hein? Porque você fez não sei o que, e às vezes você não fez nada. E aquilo é Deus que tirou a mão para poder deixar que nem aqui nesse caso, né, de Jó. Deus tirou a mão de proteger todo Jó para Satanás fazer aquilo. Como uma aprovação, como não sei, mas não é por conta disso que as coisas estão acontecendo com você que você não andou em algum momento, porque às vezes isso daí também te deixa com dúvida, né? Putz, será que eu pequei? Será que não sei o quê? E Jó sabia que ele não tinha feito isso, né? Ele fala, cara, o que eu fiz, né? Porque eu sou íntegro, eu isso, eu aquilo. Em nenhum momento ele se inclina pro ouvido, pros amigos, para falar assim, é mesmo, hein? Eu acho que eu devo ter feito alguma coisa de errado. Então é sobre isso, você ter muita convicção sobre a sua postura, né? Sobre a sua conduta. E você só vai ter isso, essa convicção, quando você caminha com Deus, quando você entende a palavra, sabe do que alegra a Deus, e daí você não vai ter dúvida se você agiu errado ou não, né? É, Então,
Ali você vê que Jó, ele não tinha essa dúvida, né? Ele É, não tinha dúvida de que ele, igual ele foi falou, íntegro, né? ele sabia que ele era íntegro. Mas assim, o que me chama a atenção, primeiro ali no capítulo 10, a gente vê Jó começando a sentir pena dele mesmo. Então ele começa ali, né, tipo assim, é, falando até, tipo assim, por que que eu não morri? Por que que eu não morri no ventre da minha mãe? Ele começa ali falando uma, tipo assim, se culpando ali, tipo, ele vê os problemas, vê as aflições e as frustrações, só que ele já tá cansado, ele já tá desanimado, e ele começa a se mutilar ali, né, vamos É, dizer assim, se colocar como coitado que já, né? Não coitado. incriminando Deus. Em nenhum momento ele pegou e condenou Deus. Mas ele se fez de coitado, assim, tipo, por que que eu nasci então? Por que que me deixou viver tudo isso, né? E muitas vezes a gente faz isso, né? No nosso É, dia a dia, quando às vezes algumas coisas não dão certo, né? Quantas vezes você já falou, ah, eu sou burro mesmo? é. Ou tipo assim, ah, eu sou. Então, tipo assim, isso não é uma conduta correta, né? A gente vai ver depois, ao longo aí de Jó, depois Deus chama a atenção dele sobre algumas coisas. Então, aqui o que me chama no capítulo 10 já é isso. Uma das primeiras coisas essa alta culpa, né? Você às vezes ser inferior. Você não é inferior e nem superior. Você é você. Então não cabe a nós a ficar se rebaixando, tipo assim, ah, por que que eu nasci para estar vivendo essa vida de miséria? Então, tipo assim, não é aí, não é o correto, né? E daí já no capítulo 11 vem Zofar, que é o terceiro amigo dele, e mete E bronca nele de fala que Jó é novo. culpado. Ele já Mas só vem. voltando nessa parte que você falou de a gente se colocar de coitado e tudo, é um pensamento muito que a gente precisa ter com a gente, né? Porque quando você tá recebendo as glórias, você nunca fala, né? Nossa Deus, por que eu? Por que que eu tô recebendo isso? Porque é bom e você quer aquilo. Agora, quando é ruim, aí você se coisa, né? Tipo, ai, por que eu? Por que isso tá acontecendo comigo? Mas no bom você não é íntegro ali pra falar, por que eu, Deus? Eu não mereço tudo isso aqui, não. Mas a Por, gente nunca se coloca quando é bom em se rebaixar, né? Sim. Por isso que eu acho que é igual nisso que você está falando, é importante a prática da gratidão diária. Todo dia você Tanto no tem bom que como no ruim, buscar né? alguma coisa boa. Então, tipo assim, teve alguma coisa boa naquele dia, é igual aquilo. A todo momento, né? O fato de você ter acordado já é uma coisa boa, né? Então, tem até aquela história que uma vez a gente ouviu. Se eu te desse R$ 1 milhão hoje, você ia gostar? Eu te desse, colocava lá, depositasse na sua conta, você ia gostar? E achar maravilhoso. Maravilhoso. E se eu desse para você 10 milhões? Melhor ainda. Melhor ainda. E se eu te desse 20 milhões, mas no entanto você não ia poder acordar no outro dia? Eu não queria os 20 milhões. Você não queria. Então, tipo assim, às vezes a gente vê desgraças ao longo do seu dia, mas à noite eu acho que é um Você tem a dever vida, né? diário de todo mundo à noite você praticar a gratidão, para você não passar por essa mutilação aqui, entendeu? Essa é, Autocondenação sua, né? autocondenação, isso. Então, tipo assim, às vezes, igual você falou, se Jó tivesse parado aqui e lembrado do quão grande ele era, não ia falar assim, é porque eu nasci. Porque naquele momento que ele estava bem, ele não perguntava por que eu nasci, né? É, só que aí entra também sobre o ambiente que ele estava. Que nem até É, então, no início, quando a mulher dele falou isso, ah, então condena teu Deus lá no episódio anterior que a gente leu, condena teu Deus. Ele fala, e por quê? Nu eu vim, nu eu morrerei. Ele me deu muita coisa e era dele, pode tirar. Só que daí o que que acontece? As falação na cabeça. Aí você começa o quê? Ah, é verdade. Ah, eu não sei o que. Aí o caminho que você estava trilhando bom, por influência de amizades, você começa eu sou coitado mesmo. Ah, porque isso, sendo que lá atrás você já teve um posicionamento bom. Então, por isso que é muito importante você vigiar quem você está ouvindo e cortar naquele momento quando você está ouvindo algo que não vai em direção com o que você acredita, com o que está escrito na escritura, porque é muito fácil. Quando sujo toca o limpo, sujo limpo. E quando limpo toca o sujo, se suja. entendi. Então, por mais que você sabe das escrituras, por mais que você sabe de tudo,
se você ficar num ambiente sujo, você vai se contaminar. Então, acho que é muito importante isso, da gente vigiar quem a gente está dando ouvido. Porque é o que você diz sempre, a fé vem pelo ouvir. E ao mesmo tempo também a diminuição da tua fé também vem pelo ouvir. Então, cara, tá ouvindo alguma coisa que não vai te acrescentar e vai te tirar do caminho, fala, olha, você fica com a sua opinião, eu fico com a minha, e tá tudo bem. Você tá certo e eu tô certo. Porque senão vai chegar um momento onde você vai começar a se questionar, como o Jó tava se questionando Começando já. a se questionar. Aham. Isso mesmo. E ali no 11, daí vem Zofar, né? Zofar, daí ele já começa a descer a lenha. Tipo assim, O último amigo deles. o último amigo dele ali, e ele desce a lenha violento, né? Tipo, você sabe mais do que Deus, você acha que tudo que você fez foi correto, o seu sofrimento ficarão para trás. Daí depois ele fala, né? Se arrependa logo, para de se ficar se fazendo de perfeito, de íntegro. Se arrepende logo e tudo isso vai passar. Então você vê que ele bate ali, tipo, ó, será que Deus não conhece muito bem as pessoas que não sabem nada? Enfim, tem outras aqui. O que você poderá saber? Tipo assim, ele tá falando assim, Jó, você acha que você é tão perfeito, mas você sabe o que para falar que você é perfeito, entendeu? Comparado ao quê? Então ele desce a lenha ali em Jó violentamente. E daí, já no capítulo 12 e 13, vem a resposta de Jó, né? E eu acho legal que Jó já começa ali falando, sem dúvida, vocês são a voz do povo. Então, tipo assim, geralmente o pessoal fala, né? A voz do povo é a voz de Deus. Daí aqui ele tá falando assim, eu acho que deixa claro assim, você é a voz do povo, você não é a voz, você não representa a voz de Deus. Então, tipo assim, você tá falando como todos na cidade estão falando de mim. Você tá falando igual pessoas que não são meus amigos, pessoas totalmente desconhecidas de mim, pessoas que não sabem o meu caminhar, né? E daí ele falou, tipo assim, fica tranquilo que essa sua sabedoria aí morrerá com você aí. E ele zoa, né? Eu vejo assim que ele tá zoando. Ele falou assim: você acha que você é mais esperto que eu? Você acha que você tem mais entendimento que eu? Eu sou tão humano como você. O mesmo entendimento que você tem, eu também tenho. Se eu soubesse que eu tinha errado, eu já teria feito alguma coisa, eu já teria pedido perdão, eu já teria procurado me reconciliar com Deus. Mas eu sei que não é isso. E por aí vai, né? Daí eu acho que ali o 13 que ele já começa, tipo, querendo falar com Deus realmente, né? Tipo assim. Que depois ele fala assim, certamente eu quero falar com o Todo-Poderoso e desejo argumentar com Deus. Aí já vai começar a ver a influência da pessoa. Porque E o antes que ele vale fala, né? Tipo assim, igual quem sou eu para falar? Exato. No episódio anterior a gente viu, né? Que ele fala, eu não posso ir falar com Deus. Ele tinha, e aqui ele já. Esse né? entendimento. E aqui ele já começa, tipo assim, eu acho que ele já tá ficando tão pé da vida, assim, tão bravo, que ele fala assim, então me chama Deus aqui que eu vou conversar com ele. Vou me argumentar com ele. E lembrando também, gente, que quando Jó começou a ficar assim, primeiro ele perdeu bens, né? E os filhos. Depois que tocou na carne dele. Então, nesse momento aqui, tá doendo do pé ao fio da cabeça ali, né? Então, assim, ele tá passando por uma dor muito forte. E quando os amigos chegaram, esses três, né? Eles viram Jó daquele jeito, eles arrancaram a veste. Tipo assim, eles se nivelaram como Jó. Mas assim, mesmo você se nivelando, você chorando, ficando igual como, você ainda tá julgando. Uhum. Então, de que adianta a fantasia ali de, meu Deus, coitado do meu amigo, eu nunca te vi assim, que não sei o quê. Então, assim, mais uma vez, olha muito sobre quem você tá ouvindo e para você não se desviar, porque até o início aqui de Jó que a gente estava lendo, ele estava certo. A postura dele era a postura que agradava a Deus, tanto é que foi Deus que falou para Satanás: você já viu meu filho Jó? E ali, por influência, às vezes até mesmo guiados por Satanás, né? Vai lá, ficar falando, né? Ele já vai começar a querer argumentar com Deus. Então, acho que o que fica de maior ensinamento aqui, até esse momento de Jó para mim, é sobre isso. Vigiar quem você está ouvindo, que nem sempre quem está igual a você, quem se faz de coitado junto com você, quem fala que é seu amigo, vai estar falando coisas que vai te acrescentar.
e você ter esse discernimento espiritual de você cancelar ali naquele momento. É melhor você ficar sozinho, isolado, quieto na presença de Deus do que na presença de muitos que ali se falam, os seus amigos, mas que vão estar te condenando e te tirando do caminho que você, por todo o tempo, você caminhou certo. Então, É, acho que foi esse o maior ensinamento que eu tive de Jó até agora. e eu acredito assim que discernir isso não é fácil. É, Então, tipo assim, ali, para discernir isso, você tem que ter também um bom conhecimento. É, todos nós somos racionais e depois que você já tem um caminhar, você já tem ali, sabe mais das escrituras, você já começa a discernir palavras corretas e palavras incorretas. Então, igual você falou assim, sobre amizades. É, igual, às vezes até, tipo assim, que é muito comum em amizades, é você ver fofoca. Então, tipo assim, quando você sabe já, depois de um certo tempo, quando você caminha, você sabe que fofoca não traz benefícios pra ninguém, pra você, não vai trazer nenhum, não vai trazer nada de bom pra você, pra aquela pessoa que tá falando ou pras outras pessoas. Então você já começa a ir cortando o assunto, a ir se distanciando, e sendo mais direta no que precisa conversar. Então aqui é exatamente tipo, é isso que você vê. Jó já tinha um caminhado ali, ele já era justo, entendimento, um né? entendimento. Só que aqueles três amigos vão para lá e eu vejo assim que muito nesse capítulo 13 ele já começa tipo cortar os amigos dele, ele já começa a ser mais ignorante. Igual ele fala assim: "Você é um médico que não sabe analisar uma doença. Vocês são como um médico que não sabe analisar a Pra dar doença. um diagnóstico ali, É né? melhor vocês me ajudariam muito mais se vocês ficassem calados." Então você vê que ele já também começa a rebater de uma forma mais Dura ali, dura, né? E exatamente. pode se posicionar, se posicionem, né? Se Não fique com posicione. medo de, o que vai achar, que não sei o quê. Cara, tá descendo a linha em você. E você não concorda com isso? Se posiciona, É né? isso mesmo. É isso aí. Eu acho que é isso. E o próximo capítulo continua. O próximo continua essa discussão, essa novela, gente. Então já curte aí e compartilha com quem vai estar vendo sobre Jó com você. E é muito legal quando você compartilha com outra pessoa, porque daí vocês também discutem, né? Discutem não. Vocês analisam junto e tiram ensinamentos de tipo assim, o que eu tô vivendo hoje? Como que eu posso aprender com Jó? Por isso que é muito legal você compartilhar o vídeo, vocês estarem em conjunto aprendendo, né? Porque eu tenho certeza que a gente tira muito aprendizado antes mesmo de qualquer outro livro de literatura, né? Acho que a gente conseguir aprender sobre a palavra, como Deus conduz, como o evangelho se posiciona, né? Eu acho que a gente começa a ter muito mais força, muito mais posicionamento no nosso dia a dia. Por isso que é importante e é muito mais importante também você tá presente aqui no próximo episódio. Então já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, que daí quando a gente postar o vídeo, você já vai estar ali, alerta, e já vai clicar e assistir já o próximo Caminhar de Jó. Então, nos vemos no nosso próximo episódio e ver a continuação de Jó, viu? Um beijo! Tchau, Tchau! tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!